Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje a solenidade da Santíssima Trindade e, só para lembrar, então, a partir de amanhã, nós também damos continuidade no tempo comum, a partir da 9ª semana do tempo comum. Celebrar a Trindade é celebrar o mistério de Deus Amor, que se revela como tal na história da nossa salvação, sobretudo na encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus. A nossa fé em Deus Trindade, antes de ser refletida e sistematizada pela teologia, foi vivida na simplicidade e concreteza da experiência cristã, e ao mesmo tempo na celebração dos sacramentos, especialmente na celebração da Eucaristia. Nossa oração se dirige ao Pai por meio de Jesus Cristo, seu Filho, na unidade do Espírito Santo. Deixemo-nos, pois, levar na força do Espírito Santo pelas mãos do Filho neste diálogo com o Pai, fonte de nossa vida e de nossa salvação, fonte de una e indivisa Trindade. O envio do Filho ao mundo abre o mistério de Deus para nós. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. O envio do Espírito abre nossos corações e nossa mente para o encontro com Deus vivo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, perfeitamente distintos, perfeitamente unidos. É mistério de Deus, amor. De onde nasce então a vida humana? Ela não nasce da solidão, mas da comunhão. Só a comunhão do elemento masculino com o elemento feminino pode gerar vida. Isso significa que a nossa existência não é fruto de uma solidão, mas de uma comunhão. Na origem de cada um de nós existiu uma comunhão. E é na comunhão que está a sustentação da nossa vida e o sentido da nossa existência. Mas a origem da nossa existência, enquanto seres humanos, não se encontra apenas na comunhão entre o masculino e o feminino. Deus, ao criar o ser humano, disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Por que será então que Deus, desde o princípio da Sagrada Escritura, se refere a si mesmo usando o plural? Façamos. Porque ele não é solidão, mas comunhão. De fato, no princípio o Verbo estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. No princípio, na origem de todas as coisas, estavam juntos o Pai e o Filho, criando todas as coisas, tornando-as vivas pelo hálito, ou seja, pelo respiro da vida que procede de ambos, a força vital do Espírito Santo. Essa prefiguração da Santíssima Trindade aparece de maneira mais clara quando Deus visita Abraão na pessoa de 3 homens. Embora sejam 3, apenas um fala com Abraão, prometendo-lhe conceder a bênção de um filho. 3 pessoas, um só Deus. Porque Deus não é solidão, mas comunhão. Porque Ele é amor. O Pai ama o Filho ama o Pai, e o amor entre o Pai e o Filho se chama Espírito Santo. Amor que foi derramado em nossos corações. Se queremos conhecer a Trindade, basta amar.
E o Evangelho de hoje afirma que o amor que existe no seio da Trindade, né, diz respeito a toda a humanidade, a cada um de nós. E volto a dizer, como João afirma, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Cada ser humano que chegou a existir deve sua existência não ao acaso, não ao encontro acidental entre um homem e uma mulher, mas ao amor de Deus. Mais ainda, cada criatura só existe porque foi gerado no amor do Deus Criador. Sim, tu amas tudo o que criaste. Se alguma coisa tivesses odiado, não a terias feito, como está no livro da sabedoria. Mas se o amor de Deus está na raiz da existência de todas as coisas, e sobretudo de cada ser humano, muito mais ele se revela como amor real e verdadeiro, quando o Pai entrega seu Filho para salvar o mundo. Amor é dom, entrega, sacrifício. Para salvar aquele que ama, o amor se doa, entrega-se, sacrifica-se, o quanto for necessário para salvar a humanidade. O Pai entregou seu Filho único e a palavra entrega nos remete para a cruz. O Pai permitiu que o seu Filho único fosse entregue à cruz para nos salvar da condenação e da morte. A imagem do crucificado deveria comunicar a todo ser humano o quanto Deus o ama. Nestes tempos difíceis, mas também de esvaziamento e até mesmo no contexto de uma realidade social em que queremos viver como se Deus não existisse, quantas pessoas passaram inclusive a duvidar da existência de Deus? Na verdade, Deus é raramente lembrado e levado em conta no mundo atual. Mas sempre que acontece uma tragédia, imediatamente as pessoas que vivem como se ele não existisse, passam a cobrar sua existência. E se perguntam, onde está Deus? Por que ele permite essas mortes, esse sofrimento para a humanidade? Ora, o Pai que não poupou seu Filho do sacrifício de cruz, mas o entregou por todos nós, como nos diz a carta aos Romanos. Se manteria indiferente ao que está acontecendo, ao que nós estamos vivendo? A verdade é que o Pai sente a morte de cada ser humano como se fosse o seu Filho único. Não foi o Pai quem criou, o coronavírus, nem a violência, nem as guerras, mas ele permitiu algo importante e está querendo nos dizer também algo por meio de todas essas situações. Cremos que ele permitiu essa pandemia, a pandemia que nós estamos ainda por sair, para vencê-la, para nos ensinar alguma coisa. Será que foi isso que Deus quis? Para nos levar a repensar a maneira como vivemos, a maneira como os países organizam sua economia, a maneira como o ser humano interage com o meio ambiente? Não é isso que Deus quer, não é o sofrimento, mas é o ser humano que causa tudo isto. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O Filho não veio para condenar, mas para salvar. Justamente por isso, o Filho fez questão de colocar-se junto a todos os pecadores, junto a todas as pessoas condenadas pela sociedade e pela religião do seu tempo. O Filho não foi dado ao mundo como prêmio do Pai para os perfeitos e santos, mas como remédio para os doentes,
como libertação para os condenados e como salvação para os perdidos. Eis porque nenhum ser humano deve se sentir condenado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nos diz a carta aos Romanos. Todo ser humano que acolhe a salvação que o Pai oferece gratuitamente na pessoa do Filho, liberta-se de todo tipo de condenação. Como celebramos na semana passada, a festa de Pentecostes, o Pai e o Filho escolheram habitar no coração humano por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo, por sua vez, comprova que somos filhos do Pai, homens e mulheres redimidos na cruz do Filho, homens e mulheres habitados pelo Espírito que nos garante a ressurreição e a vida eterna. Nossa missão é ajudar cada ser humano a deixar o lugar sombrio da solidão para experimentar a alegria da comunhão, do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa missão é testemunhar a verdade da Santíssima Trindade, a verdade do Pai que nos ama e está acima de todos nós, do Filho que nos salva e está junto de cada um de nós, e do Espírito Santo que nos vivifica e está dentro de cada um de nós. Em muitos ambientes pastorais, inclusive, corre-se o risco de mostrar uma face de Cristo mais condenadora, julgadora. O Evangelho de João mostra que Jesus, falando para o sábio da época, para os sábios da época, revela o coração do projeto de Deus: salvar todos os homens e mulheres pela fé em seu Filho. Este é o caminho que nos tira da nossa escuridão espiritual e nos coloca no caminho da vida eterna. De nós, Deus espera apenas que creiamos no seu Filho. Crer em Jesus, na sua palavra, no seu projeto, e a partir deste momento iniciar uma nova vida dos verdadeiros filhos de Deus. Ou seja, Deus é amor. A Trindade é a comunidade de amor e de relações. Por isso, a Trindade é a melhor comunidade. A comunidade divina é modelo para a comunidade humana. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me aqui imaginando a noite em que Nicodemos vem a Jesus. Peço aquilo que quero: compreender e acolher o mistério do Filho do Homem, levantado como um sinal indubitável do amor de Deus por mim. E buscando tirar proveito, escuto cada palavra de Jesus dirigida a Nicodemos e medito internamente como se ele estivesse dizendo a mim hoje. Um santo e abençoado domingo da Trindade para todos e todas.